versículo está no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Mas venha comigo a partir do 26, ou acompanhe aí, amém? Ouça o que diz a palavra de Deus. Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Amém? Quem tem a Bíblia, acompanhe. Quem não tem, ouça a palavra de Deus. Pode ficar sentado mesmo. Amém, queridos? Vou virar só um pouquinho para cá, para ajudar. Deus chamou a cada um de nós, irmãos, para um propósito. 27. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida. Imagine Deus falando isso que eu estou lendo para você, irmãos. Para nós, alegra-te, muito favorecida, ou favorecido. O Senhor é contigo. Aleluia! Eu vou lendo e Deus já vai ministrando aqui. Glória a Deus, aleluia! Às vezes nós esquecemos que Deus está conosco. Glória a Deus! Quem já sentiu isso? Não é verdade? Às vezes nós esquecemos que Deus está conosco. Nós vamos para a igreja, nós vamos para o culto, nós vamos, cantamos, tocamos e louvamos, mas parece que Deus não está conosco. Por um momento nós esquecemos que Ele está conosco. Às vezes a dificuldade é tão grande, a situação econômica, financeira, política, espiritual ou emocional é tão grande, que esquecemos que Deus está conosco. Aleluia! E eu vou parafrasear, lembrando dos discípulos, quando eles estavam naquele barco que aparentemente estava tudo tranquilo, de repente sobreveio uma tempestade, o barco quase está afundando, o barco quase estava afundando, mas Jesus estava no barco. Aleluia! Interessante que eles deixaram para chamar Cristo por último, né? Quando vê-se os ventos, vamos chamar o mestre antes que piore. Não, estou parafraseando, não estou saindo, amém, do tempo. Aleluia! E eles então, por último, quando já não estava dando aquilo, e segura, vamos morrer. Chama o mestre. Sabe onde está o segredo? Chama ele por primeiro. Aleluia! Às vezes nós perguntamos de A, perguntamos de B, opiniões, o que você acha, que palavra tu tem para mim, e não perguntamos, mestre, que palavra o Senhor tem para mim? Glória a Deus! O que o Senhor me diz a respeito disso? O que o Senhor me diz a respeito daquilo que está acontecendo? Quem está entendendo? Amém! Glória a Deus! Aleluia! Continuando, irmãos. O Senhor é contigo. 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se, diga perturbou-se, muito, e pôs-se a pensar no que significa esta saudação. Aqui eu já recebo outra ministração. Quando Deus fala conosco, geralmente a gente não entende. Deus trabalha de maneira diferente de como estão acostumados a ouvir, não é verdade? Ele deu um choque na Maria na hora. Ela, meu Deus, que saudação é essa? O que está acontecendo? Foi um choque para ela. Mas era Deus já, e quando Deus chega, Ele sacode. Aleluia, é verdade. Os alicerces da nossa vida, do nosso emocional, do nosso intelecto, tudo, né, se torna um zero quando Deus chega, porque nós somos pequeninos. Continuando, em 30, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Glória a Deus! Aleluia! É o que Deus diz para nós. Ei, eu achei graça, aleluia, do Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Você está entendendo disso, querido? Glória a Deus. Não é por causa da cor da nossa pele, não é por causa da nossa formação acadêmica, não é por causa do conhecimento, nem da roupa que a gente veste, nem do calçado que nós temos, mas é porque Ele nos escolheu. Glória! Glória a Deus! Aleluia. Não tem como eu ler um texto desse e não seja ministrado. Irmãos, quando aqui
passou e eu fui meditar um pouco nesse texto, fui contextualizar, que eu preciso saber do contexto. Para nós pegarmos um versículo, né, nós temos que saber do contexto dele. Que tremendo, que texto tremendo. Eu não consegui ler 2 vezes isso, de tão forte aqui em casa. O poder de Deus. Aleluia. Porque eu sou testemunha disso, irmãos. Nessa rua 10 eu não podia andar. Cresci aqui no Alvorada 2, na rua 5. Cresci aí, nos meus 16, 17 anos. Meu pai sendo já pastor de igreja. Infelizmente, quem já ouviu falar? Jesus. Aleluia. A missão de Maria era a gestação do Messias, né? E dar a luz ao Messias, para então ele se preparar para o ministério. Essa era a missão. Esse era o propósito. Era esse o propósito de Deus. 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. 36. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que jazia ser estéril. E o 37, que é o versículo do tema da campanha, né? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas, diga todas. Não é em uma, não é em 2. Aleluia. Não é em 3 promessas que ele deu para você e para mim. Não é em 4 promessas. Não é em 10 promessas. Em todas as suas promessas. Alguém pode aplaudir Aleluia. a palavra de Deus em nome de Jesus? Aleluia. Haverá impossíveis para as promessas de Deus. Aleluia. Esse versículo, ele tem que estar na tábua do nosso coração todos os dias. Quando tiver algo impossível, temos que declarar: não haverá impossível. Aleluia. Quando tiver algo que para nós não vai dar, não haverá impossível. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se é câncer, não haverá impossíveis para Deus. Ele cura. Aleluia. Se é doença, Ele cura. Se é tristeza, Ele traz alegria. Aleluia. Se há dúvida, Ele traz a certeza. Se há incredulidade, Ele traz a fé. Aleluia. Aleluia. Se há dificuldade financeira, Ele abre as portas para Glória a você. Deus. Aleluia. Se há esfriamento espiritual, Ele renova as forças. Querido, Deus é tremendo. Não haverá impossíveis Aleluia. para todas as promessas de Deus. Glória a Deus. Eu não tenho dúvida. E segunda-feira deu um acidente, eu fiquei tenso. Segunda-feira eu pego a minha filha lá na Zona Leste, ela trabalha como menor, aprendizagem as promessas de Deus. Então, se você está passando alguma situação difícil, eu não conheço a tua vida particular, você não conhece a minha vida particular, nós somos amigos, eu e o Marquinhos. Se ele quiser, ele vai à minha casa, amém? Para frisar e dizer, irmãos, que para frisar uma coisa, irmãos, que não haverá impossíveis Glória a para Deus. todas as promessas de Deus. Amém. Aleluia. Não haverá impossíveis para todas as promessas de Deus. Glória a Deus. O que Ele tem para fazer nesta congregação, Marcos, Ele vai fazer. Tem que acontecer, irmãos. Ele está no comando. Ele enviou Gabriel para Isabel. 6 meses depois, Ele enviou Gabriel, o anjo Gabriel, para Maria. Aleluia. Ele enviou um anjo também na fornalha, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Isaías e Misael estavam na fornalha, quando o rei Nabucodonosor mandou aumentar 7 vezes, ele estava lá. Glória a Deus. Aleluia. Ele enviou um anjo, aleluia, quando Daniel estava em uma cova com os únicos
leões ferozes. Deus enviou hoje calor de leões. Quem está entendendo? Amém, Deus. Glória a Deus. Ele estava próximo do barco quando disse: ei, lança a rede do outro lado, que agora ela serve. Aleluia. 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 Talvez, às vezes nós tentamos uma vez, não deu, tentamos. Por que não dá certo? Por que não acontece comigo? Aconteceu com a irmã do lado, aconteceu com o vizinho, mas não aconteceu comigo. Porque vai chegar a hora que Jesus vai dizer: aleluia, lança a rede para o outro lado. Às vezes nós estamos fazendo aquilo que Deus mandou, mas do lado errado. Quem está entendendo? Estamos lançando a rede no lado errado, da maneira errada. É sério. Ou Deus está dando, né, uma pausa para nós aprendermos. E Ele então manda: lança para o outro lado. De Gênesis a Apocalipse, irmãos, não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Que esta palavra venha a trazer ânimo para os nossos corações, para os vossos, como trouxe para mim. Eu agradeço a Deus, amém, e ao Marquinho e a vocês por esse tema, irmãos, porque eu precisava ler esse texto de novo. Eu já li o Novo Testamento algumas vezes, mas eu precisava ler esse aqui. Essa era a rede que eu precisava lançar para pescar, queridos. Então Deus é fiel, que Ele continue usando aqui o ministério, esta campanha da hora nona. Que Deus continue abençoando as irmãs, abençoando o Marquinho, amém? Quando precisarem de mim, eu puder, estaremos aqui juntos para a obra do Senhor Jesus, para o reino de Deus. Falo como João Batista falou, que ele cresça, né? E que eu diminua. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus.